Meus irmãos, boa noite. Graça e paz, né? Amém? Você vai abrir a palavra do Senhor comigo na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. A gente vem numa sequência ministrando nessa carta, e hoje nós vamos dar continuidade. Nós pregamos todo o capítulo 1, quase todo o capítulo 2, pregamos também todo o capítulo 3, está lá na nossa plataforma lá no YouTube, e hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 4. Nós vamos do verso 1 até o verso de número 8. Ok? Encontraram? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 1 até o verso 8, a palavra de Deus nos diz assim: Finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como devem viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. Porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, e que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. E que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a purificação. Portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. Amém? Vamos orar? Senhor, nós bendizemos Teu nome, agradecemos a Ti por essa oportunidade de expor a Tua palavra. Que nessa noite, mais uma vez, Teu nome seja glorificado aqui, Senhor. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, e Deus me capacita a ser fiel a ela. Que não venha de mim mesmo nenhuma palavra, mas que o Teu nome no final seja glorificado pela exposição correta do texto sagrado nessa noite. Nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Talvez você não tenha estado aqui nas outras oportunidades que eu tive de ministrar nessa carta, mas ela é uma carta paulina. Paulo fundou essa igreja, a igreja de Tessalônica, na sua segunda viagem missionária, e ele gastou algo em torno de 3 sábados para fundar essa igreja. E o texto lá de Atos 17 é a narrativa da fundação dessa igreja. Ele nos diz que Paulo arrazoou com a igreja. O que significa isso? Que Paulo fazia perguntas ao auditório e obtinha a resposta dele, e vice-versa. Então Paulo levou algo em torno de 3 sábados para fundar essa igreja. E passou algo em torno de 45 dias naquela cidade, mas teve que sair de lá expulso, e foi para a Bereia. Da Bereia ele foi para Atenas. Mas interessante que Paulo fisicamente saiu daquela cidade, mas o coração de Paulo não saiu daquela cidade. Ele permanecia preocupado com o que estava ocorrendo naquela igreja, com aqueles irmãos. E ele envia o discípulo tão amado dele, Timóteo. E essa carta é, por assim dizer, uma resposta ao relatório que Timóteo fez de como se encontrava a igreja dos Tessalonicenses. Era uma igreja que possuía fé, que possuía amor, que possuía esperança, mas que, como toda igreja militante, leia-se, como toda igreja que está aqui na terra, possuía problemas. Entre eles, era acerca da segunda vinda de Cristo. Como estavam os irmãos deles que partiram? Quando é que Jesus voltaria? Isso perturbava os tessalonicenses. Mas tinha outro problema, né? Campeando no meio daquela igreja. E é sobre esse problema que nós vamos falar aqui nessa noite. Meus amados irmãos, o que considerar nessa porção que nós vamos meditar um pouco nessa noite? Atente para o que eu vou dizer. Que mesmo numa igreja bem alicerçada, com um bom fundamento bíblico, repito, essa igreja foi fundada
e de uma certa forma discipulada por Paulo. Sem dúvida alguma você tem que concordar comigo, essa igreja era uma privilegiada. Imagine você ter um pastor do estirpe de Paulo. Imagine você ser discipulado pela pessoa que mais influenciou o cristianismo depois de Jesus Cristo. Então, foi essa igreja teve esse privilégio. Mas, além disso, é muito importante dizer a vocês que também o seguinte, além de ser, ou talvez por ser essa igreja privilegiada, essa igreja ela possuía 3 virtudes cardeais para qualquer comunidade cristã. Quais são? A fé em Cristo, o amor não só para com Cristo, mas também para com os irmãos, e a esperança. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3. Então, veja bem o seguinte, o que é importante é destacar aqui, para nós nessa noite inicialmente, que mesmo que a gente congregue em uma igreja assim, e que você possua no seu coração fé suficiente e verdadeira em Cristo, que você consiga amar seu irmão, como foi dito aqui pela irmã Gracione no texto inicial, e amar a Cristo, e ter esperança na sua volta, você deve ser vigilante. Por quê? Porque todos nós que aqui estamos, sem exceção, nós vamos enfrentar dificuldades, talvez principalmente na área moral. Não existe nenhum ser que se encontre aqui nessa noite e que esteja me acompanhando de forma remota, que não vá lutar contra esse inimigo. Talvez por uma ação maligna, talvez pela própria sua natureza caída, mas você vai ter problemas se você não vigiar na área moral. E esse era um dos problemas que a igreja de Tessalonicenses estava vivenciando. Me permita um parênteses aqui nessa noite. Eu congreguei no início da minha fé em um determinado lugar, e havia lá um irmão muito apaixonado por evangelismo. E um dia ele chegou para o pastor e disse: pastor, o meu chamado é para pregar ali na rua João Pessoa e na rua João Sassuna. Um homem casado, e o pastor disse: sua esposa pode ir? Ele disse: não. Então o pastor disse: vá com um irmão. E ele começou a ir evangelizar ali na João Sassuna com um irmão, e panfletava durante as altas horas da noite, e ia até pela madrugada. E em um certo momento o irmão não pôde ir, ele começou a ir só. Resultado, esse irmão ele se apaixonou por uma mulher de lá, por uma prostituta. Até onde eu sei, ele deixou a esposa, não sei se retornou, mas o problema é que o casamento dele foi destruído. Meus amados irmãos, eu gostaria de lhe lembrar uma coisa aqui nessa noite. Não é à toa que o próprio Paulo recomenda, lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 18, fuja da impureza. Na minha versão aqui, na NAA, diz o seguinte: fuja da imoralidade sexual. Eu não sei você, mas na Bíblia, um personagem que muito me encanta chama-se José. E interessante que José fugiu da mulher de Potifar, porque para José era muito melhor perder uma capa, talvez valiosíssima, do que perder a consciência. E quando ele viu aquela mulher que devia ser certamente bonita, ele disse: eu não vou permanecer aqui, e resolveu fugir. E por que eu e você não podemos fazer isso? Atente para o verso de número 1, por gentileza. Olha o que o apóstolo diz: finalmente, irmãos, pedimos a vocês e os exortamos no Senhor Jesus que, assim como aprenderam de nós a maneira como deve viver e agradar a Deus, e efetivamente o estão fazendo, vocês continuem progredindo cada vez mais. É interessante que ele começa com um advérbio: finalmente. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui? Ele está concluindo a sua carta. E você poderia me perguntar: pastor, tão cedo? Ele não poderia concluir essa carta no capítulo 5? Porque ele já começa a concluir no verso de número 4. Não é cedo demais, não? Eu diria a você que não. Porque a partir do capítulo 4, verso 1, até o final da carta, Paulo vai falar exatamente sobre um tema seguinte: como nós devemos nos comportar do lado de cá, aguardando o que vem.
Por essa razão ele começa a conclusão aqui. Ele vai nos dar o estilo de vida que nós devemos viver aqui, né? Em relação ao que nós esperamos de lá, ou seja, a segunda vinda de Cristo. O que Deus pede de nós, o que Ele requer de nós, mediante a sua parousia, mediante a sua segunda vinda, como Ele quer que eu e você se comporte. Por essa razão ele começa com esse advérbio, finalmente. Mas o que me chama a atenção aqui nesse texto, aliás, nesse verso de número 1, é o seguinte, é que esse tema, ou esse assunto, leia-se, imoralidade sexual, já havia sido tratado por Paulo nos 15 dias que ele teve em Tessalônica ministrando para ele. Veja bem, Paulo falou com certeza sobre o ministério de Cristo, mas ele gastou horas, ele gastou quem sabe dias para falar sobre esse tema, e o verso 1 deixa isso claro, né? Quando ele diz, vocês aprenderam de nós. Veja bem, era um assunto já abordado, era um assunto já ensinado na igreja, e novamente Paulo volta a tratar sobre o assunto. Por quê? Sabe por quê, irmãos? Porque possivelmente alguns haviam esquecido. Porque possivelmente alguns não prestaram atenção. Porque possivelmente, irmãos, alguns estavam desencorajados a viverem assim. E precisavam ouvir de novo. Qual é, irmãos, o grande perigo quando eu ministro uma palavra dessa assim, e que vem ao meu coração? É o perigo de nós começarmos bem, mas nós terminarmos mal. O choro de Gracione aqui não foi em vão, porque eu acredito que ela sente o sabor da salvação. Eu não estou dizendo, irmãos, que um crente pode perder a salvação, eu não creio. Mas eu estou afirmando aqui que você pode levar talvez 20, 30 dias dentro desse 20, 30 anos, perdão, dentro desse lugar, e você não ser um salvo, e você ser alguém perdido, e gastar seu tempo em vão. Sabe por que eu digo isso? Porque quando eu olho para aquela parábola do filho pródigo, o filho mais velho, ou seja, o irmão do filho pródigo, ele obedecia ao pai, mas ele não tinha prazer em fazer isso. Ele vivia na casa do pai, mas ele não vivia como filho, ele vivia como um escravo. Hoje eu ia comentando com minha esposa, né, sobre um assunto que a gente ia falando. Como é triste você ter que estar explicando sempre algo da sua vida. Como é triste você não confiar em alguém, você não confiar no cônjuge, você não confiar no irmão, nessa área, e como isso é triste. Eu gostaria de lhe dar um alerta, a igreja do Médici que está aqui nessa noite me ouvindo. É um desperdício você vir à igreja e não ouvir Deus. Como é triste, irmãos, a gente não ter prazer na sua palavra. Essa igreja havia sido exortada, essa de Tessalônica. Passaram-se talvez 40, 60 dias, e Paulo volta a abordar o mesmo assunto. E eu lhe faço nessa noite, irmãos, um alerta. Não venha à igreja por um compromisso com alguém. Não venha para a igreja porque você tem que dar uma satisfação a um dos pastores, a algum familiar seu, porque você precisa vir, porque faz 30 dias que você não vem, e se você não vem, sua família vai ficar com raiva de você. Não venha. Não venha. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso é um desperdício de tempo. Você está num momento como esse de homilia, onde Deus está falando com você através da sua palavra, e a palavra não entra, você não dá lugar. Vê um personagem aqui na minha mente. Eu conheço alguém há 21 anos, que é diácono de uma determinada igreja aqui. Eu nunca vi aquele irmão no culto. Todo culto que eu vou lá, que eu passo por lá, ele está da porta para lá. Ele nunca entra na igreja. Ele recolhe os dízimos, às vezes vai para fora da igreja. Ele não escuta a palavra. Ele tem comichões nos ouvidos. Ele nunca foi ministrado. Você imagine 21 anos que eu o conheço. E em nenhuma oportunidade eu vi ele sentado aqui como você está. E é um oficial da igreja. Qual a esperança desse homem mudar? Não existe.
Qual a possibilidade desse homem ser ministrado? Não tem. Porque duas coisas acontecem quando é pregado a palavra de Deus. Os incomodados, irmãos, eles são acalmados. E aqueles que estão calmos ficam perturbados se estão em pecado. Essa é a finalidade da pregação. A pregação, ela deve muitas vezes nos acomodar dos nossos medos, mas muitas vezes ela também nos perturba dos nossos pecados. Como uma pessoa dessa vai conseguir melhorar? Jamais. E você me perguntaria aqui nessa noite, pastor, qual a importância de sermos relembrados sobre temas que nós já sabemos? É simples. Isso é vital para que você progrida. Você precisa aprender como agradar mais ainda a Deus. Você precisa ser grato a Ele. Você precisa se fortalecer. E só há um meio que Deus tem para fazer isso. É através da sua palavra. Calvino dizia o seguinte, que é desse lugar que Deus governa a sua igreja. Deus não governa a sua igreja em grupinhos, em cultos de montes, em igrejas sem compromisso. Deus governa a sua igreja desse lugar daqui, desde que esse lugar aqui seja fiel. Versículo 2, olha o que ele nos diz: porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus. Quando ele diz aqui, porque vocês sabem quantas instruções demos a vocês da parte do Senhor Jesus, o que é que ele está querendo dizer com isso aos Tessalonicenses? Que eles tinham pleno conhecimento, que eles tinham ciência da vontade de Deus para eles. Não faltava luz na mente dos Tessalonicenses. Eu quero crer uma coisa aqui nessa noite, irmãos. As pessoas que congregam aqui no Médici, vocês são indesculpáveis. Não falta luz na mente de vocês. Talvez falte fogo no coração, mas luz na mente não falta. E Paulo está dizendo exatamente isso aqui com os Tessalonicenses. E qual o destaque aqui? Sabe qual é o destaque? É que o pecado de um crente é pior do que o pecado de um incrédulo. Pois quando nós somos cristãos, nós pecamos conscientemente. Por que Paulo diz que eles sabiam? Estavam a ponto de voltar para a imoralidade. Porque isso deixava o apóstolo perplexo. Por quê, meus irmãos? Porque o pecado de um cristão é uma rebelião deliberada contra um mandamento recebido. Quando Deus requer algo de nós e nós não o fazemos, nós estamos dizendo o seguinte: eu vou pecar, mesmo sabendo que Deus não quer isso. Veja como isso é grave. Uma coisa é você pecar por ignorância. Uma coisa, por exemplo, é você ir agora, talvez ali na rua João Suassuna, e ver alguma pessoa lá que nunca sentou num banco como você. Ela é indesculpável, mas ela não teve tanta oportunidade quanto você, como os Tessalonicenses. Uma coisa é o pecado dessa pessoa, outra coisa é nós que temos luz na mente pecarmos de uma forma deliberada. Quando eu meditava para pregar nesse texto, irmãos, uma expectativa tomou conta do meu coração. Eu vou dizer a você qual. Que quando você viesse ao culto, você percebesse que na exposição da palavra, desde que ela seja correta, ela não é uma palavra do pregador, mas ela é uma palavra da parte do Senhor. Eu fiquei me questionando: Senhor, por que pregar exatamente isso hoje? Eu lancei até sortes com o pastor James, eu queria pregar terça passada, e ele pregar hoje, mas a sorte caiu em mim, para pregar hoje ele cai terça, né? Brincadeira, a gente fez um acordo entre nós, irmãos. Mas por que Deus está ministrando dessa maneira? Deus o sabe. Antes de nós entrarmos no verso 3 até o verso 8, eu gostaria, irmãos, de dar alguma compreensão a partir do verso 3 sobre o que eu vou falar. É impossível você compreender do verso 3 até o verso 8
sem que você entenda o contexto em que esses versos foram escritos. Preste atenção, por gentileza. Lembre-se que nós estamos aqui no mundo greco-romano. Ou seja, nesse mundo a vergonha parecia ter sumido da terra. Eu não sei se você sabe, eu já disse isso aqui na igreja. Dos 15 Césares, 14 eram homossexuais. Apenas um não era, mas era traído pela esposa. Veja como era o mundo quando Paulo escreve essa carta. Não existia praticamente nenhum pensador grego, pense aí um, Platão, Aristóteles, nenhum deles que não tivesse um amante. Todos eles tinham sua amante. Olha como era a cosmovisão que os tessalonicenses tinham acerca do mundo em que eles viviam. Ou seja, os laços matrimoniais foram menosprezados. O divórcio era desastrosamente fácil. A moral estava em colapso. Eu gostaria que você entendesse o seguinte: quando os tessalonicenses se converteram, eles entraram na igreja com essa cosmovisão. Veja bem, que bagagem eles trouxeram para dentro da igreja. A gente traz também. Por exemplo, para eles, a imoralidade era algo aceitável. Imagine aí, 45 dias ou 60 dias de conversão. Eles achavam que podia ter amantes, voltar para as suas orgias. Era apenas 45 dias. Para a gente é muito pouco tempo. Não é verdade? Outra coisa interessante, religião e promiscuidade se encaixavam perfeitamente. Vocês estão lembrados das prostitutas cultuais lá em Corinto? Religião e imoralidade sexual se misturavam. Então essa era a cosmovisão que eles tinham. O que eu chamo a atenção aqui? É diferente hoje? Eu pergunto a vocês que aqui estão. A nossa cosmovisão sobre imoralidade sexual hoje é diferente dos tessalonicenses? Eu diria a você que não. Nós vivemos em uma sociedade que idolatra o corpo. Nós vivemos em uma sociedade sexolatra, né? A idolatria pelo sexo não importa com quem nem de que maneira. Nós vivemos em uma sociedade pansexual. O nudismo hoje é arte. A indústria pornográfica, pasmem vocês, é uma das que mais rendem no mundo. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que a TV brasileira é a mais nociva TV para a formação de caráter no mundo. Então nós não estamos diferentes no modo de ver o mundo, de o que nos é apresentado pelo mundo, dos tessalonicenses. Talvez a gente esteja pior. E nesse contexto que eu falei para vocês, Paulo começa a escrever a partir do verso de número 3. E olha o que nos diz o verso 3. Ele diz: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Meus irmãos, essa semana eu vi um vídeo de um pastor muito famoso na internet. E na mensagem que ele gravou, ele dizia o seguinte, aos seus seguidores, alguns milhares. Ele dizia o seguinte: não dê legalidade ao que falam de você. Viva a sua vida sem dar satisfação a ninguém. Porque, afinal de contas, você é um gigante. Veja bem que mensagem. Você é um gigante. Acredite no potencial que é inato em você. E eu fiquei imaginando um camarada em pecado, que foi disciplinado ou que saiu de uma igreja, pegar uma mensagem dessa e ouvir dizer, o que é que ele vai dizer? É Deus purinho falando comigo. É ou não é? É. Veja como é nocivo essas coisas. Interessante que aqui no verso número 3, né, Paulo vai dizer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós estamos aqui com esse trabalho belíssimo de evangelismo.
E normalmente nós evangelizamos as pessoas assim, né? A gente entrega um panfleto, não sei se você já fez isso, eu já fiz, né? A gente entrega um panfleto e diz àquela pessoa o seguinte: Deus tem um plano maravilhoso demais na sua vida. Não é? O problema é que a gente não diz qual o plano de Deus para ele. A gente diz isso e pronto. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo, me entendam. Eu estou dizendo que muitas vezes nós evangelizamos as pessoas dessa maneira. Eu quero dizer a você que está aqui nessa noite: se você chegasse no meu gabinete agora e conversasse comigo e perguntasse acerca do seu namorado o seguinte, ou da sua namorada: pastor, é esse rapaz ou é essa moça que Deus tem para mim? Se você chegasse para mim hoje e dissesse o seguinte: pastor, eu estou pensando em fazer tal curso na universidade, será que é esse curso que Deus quer que eu faça? Sabe qual seria a minha resposta para você? Nenhuma. Porque eu não tenho certeza acerca da pessoa que você deva casar. Eu não tenho certeza acerca de que profissão você deve trilhar. Eu não tenho certeza em que cidade você deve morar. Mas uma coisa eu tenho certeza para você: a vontade de Deus para a sua vida é a santificação. Disso eu não tenho dúvida. A vontade de Deus para você, para a sua vida, é a santificação. Interessante, né? Uma primeira afirmação com base nesse verso 3 aqui. Se você é cristão, você é aquele tipo de pessoa que se abstém, que diz não à imoralidade sexual. Meus amados irmãos, o que você subentende aqui é que onde as coisas são mais, a atitude do cristão é de abstinência de todos os tipos de imoralidade sexual. Eu chamo a sua atenção nessa noite aqui acerca daquele mandamento que diz o seguinte: não adulterarás. É interessante que muitas vezes a gente pensa que quando Deus manda não adulterarás, Deus nos está privando da alegria. E eu diria a você que não. Quando o mandamento diz não adulterarás, Deus está protegendo você e seu casamento, de modo que ele não perca a alegria. Por essa razão ele dá essa ordem. O mandamento de Deus não é um muro para tornar o seu casamento uma prisão. O mandamento de Deus, irmãos, é um muro que lhe protege, porque o seu casamento deve ser como um jardim. Eu faço um apelo aqui a você, que talvez esteja flertando com o pecado. Não vale a pena. Você não conhece a cabeça de um adúltero, ou de uma adúltera. É um homem sem paz, é uma mulher sem paz. Por mais que ele tente dizer que tem paz, que consegue dormir, ele não consegue ou ela não consegue. É perturbador. Então eu faço aqui de coração, meus irmãos, um apelo aos jovens da nossa igreja. Qual o apelo que eu faria? Que eu faço, perdão. Uma amizade que lhe incentiva a ver porcaria na internet. Uma amizade que lhe incentiva a um namoro sem limite, a uma supervalorização do corpo, a ponto de você andar seminua ou seminu. Não é a vontade de Deus para você. Sabe o que ontem eu estava ali em um determinado lugar, e ia dois jovens na minha frente, com uma bola, um com a bola na mão, eles conversando e eu ouvindo. E um perguntou para o outro: você trabalha? Ele disse: trabalho. E o rapaz perguntou a ele: aonde? Ele disse: dando trabalho à minha mãe. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui aos pais que estão aqui, às mães que estão aqui nessa noite. Aonde nós estamos perdendo a guerra? Aonde nós estamos perdendo a batalha, pai e mãe que está aqui nessa noite? Talvez seja quando seu filho chega com a camisa de Che Guevara na sua casa, dizendo que ele é o ídolo dele. E você diz: está legal. É isso mesmo. Talvez seja a partir daí
que nós estamos perdendo a nossa batalha, a nossa guerra. Irmão, a igreja está ficando medrosa. Nós estamos recuando mediante o contexto que está nos sendo apresentado, meus irmãos. Nós estamos relaxando, nós estamos baixando a guarda. O que eu peço é que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós continuemos, irmãos, com o Evangelho, com aquilo que a palavra nos diz. Eu gostaria de dizer aqui a você o que está em Hebreus 13:4. Digno de honra entre todas seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Um conselho aqui: não leve para o seu leito nenhuma prática que destrói aquilo que Deus prescreveu. O seu casamento é santo. O seu noivado é santo. O seu namoro deve ser santo. Então não traga práticas que não glorificam a Deus para dentro do seu relacionamento. Verso de número 4. Olha o que ele diz: que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Meu irmão, que afirmação desafiadora. Vocês percebem isso? O que é que ele está afirmando aqui? Que eu e você, nós temos a capacidade de controlar o nosso próprio corpo. Aí você poderia dizer: pastor, isso é inato do homem? Não. Mas eu gostaria de lembrar a todos nós, irmãos, nós nascemos de novo. Nós somos nova criatura. Existe a terceira pessoa da Trindade habitando em nós. Ou você não crê nisso? Habita em nós, faz morada em nós. O nosso corpo é santuário dele. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 15 até o verso número 20. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Ou seja, ele faz morada nele. O que é que eu aprendo aqui quando Paulo diz que nós devemos controlar o nosso corpo? Aliás, olha o que ele diz no verso número 4: que cada um de vocês saibam controlar o seu próprio corpo em santificação e honra. Perceba o seguinte: nosso corpo deve ser usado para a santificação e para a honra. Isto é, o corpo do cristão, sendo o que ele é, ou seja, templo do Espírito Santo, ele é para o Senhor e não para a imoralidade. Ele é para ser palco de santidade e não de obscenidade. O nosso corpo é para ser honrado e não mercadejado ou desonrado pela sexualidade inflamada. Veja que coisa maravilhosa Paulo está nos dizendo aqui. Mas há uma outra coisa aqui, o princípio também vale para a esposa. Corpo também pode ser interpretado como esposa. E eu faço uma pergunta aos homens casados que estão aqui nessa noite: como você trata a sua mulher? O seu linguajar com a sua esposa é santo? Quem é sua esposa para você? Qual o lugar que ela ocupa na sua vida? O princípio também vale para as esposas cristãs que estão aqui nessa noite. Como você trata seu esposo? Como nós nos tratamos? Paulo diz o seguinte: que o Espírito Santo ele dá a capacidade a mim e a você de controlar esse corpo caído, mas ao mesmo tempo, irmãos, honrar quem está do nosso lado. Será que isso é verdade na nossa vida? Pense um pouquinho. Verso 5. Não com desejos imorais, como os gentios, leia-se pagãos, que não conhecem a Deus. Preste atenção a você que está aqui nessa noite. Eu vou dizer algo aqui que talvez cause espanto a você. Você nunca é novo demais para pecar. E você nunca é velho demais para pecar. Eu estou dizendo a você de coisas que eu conheço, que eu vou falar aqui. Eu conheço uma criança, 9 anos de idade mais ou menos, não tem mais do que isso. Todos os dias, ele pega uma caixinha de som e vai para uma determinada avenida, muito transitada no Monte Santo.
Ao cair da tarde, essa criança bota a caixa de som em um poste que tem lá, tira a roupa completamente, fica só de cueca e fica imitando Anitta, Ludmilla e etc. As posições e as danças que ele faz é tão imoral que um dia 2 senhoras que estavam lá, eu vi, foram conversar com ele e disseram o seguinte: meu filho, sua mãe e seu pai sabem que você está aqui, vá para casa, pode ser que alguém lhe estupre, lhe leve embora num carro. Ele não deu a mínima, e já era 6 horas da tarde. Eu estou falando de uma criança de 9 anos de idade, não tem mais do que isso. O que é que eu quero dizer aqui a vocês, pais e mães que estão aqui? Essa cosmovisão mundana vai chegar nos ouvidos dos seus filhos. Não tem como blindar, não tem como você fazer com que não chegue, mas cedo ou mais tarde chegará. O grande problema é o que você está ensinando a seus filhos. Eu disse a você que você nunca é novo demais para pecar, é verdade, mas você também nunca é velho demais para pecar. Eu estou dizendo a você que eu conheço pessoas com mais de 80 anos de idade, casado, com Bíblia na mão, debaixo do braço, dando em cima de mulher dentro de igreja. Estou dizendo a você que eu conheço. Veja que assunto sério. Versículo 5 é o que nós estamos analisando. Não com desejos imorais como os gentios, que não conhecem a Deus. Interessante que Paulo não proíbe o desejo lícito, mas ele proíbe o desejo pecaminoso. Ou seja, uma condição em que o desejo tenha se convertido num princípio dominante da vida da pessoa, ou numa paixão incontrolável. O que é que esse verso nos ensina, meus irmãos? Que desejos imorais é próprio de quem não conhece a Deus. Olha, uma palavra dessa quando você lê, sem brincadeira, meu irmão, você diz a Deus: eu não vou pregar isso não. Sabe por quê? Porque ela não é popular. Ela não é de difícil, digamos assim, absolvição. É verdade. Mas o que me chama a atenção aqui no verso de número 5 é que quem vive, irmãos, dessa maneira, com desejos imorais, a Bíblia trata essa pessoa como pagão. Veja bem, qual o ensinamento para mim e para você nessa noite aqui? Infelizmente, há pessoas ainda presas a pornografias, há pessoas ainda cativas de pensamentos impuros. O relacionamento fora ou antes do casamento é aplaudido, é muitas vezes defendido por muitos. E eu gostaria de lhe dar um alerta aqui nessa noite. Esse tipo de caminho, esse caminho é o caminho próprio de quem não conhece a Deus, porque essa prática é comum a muita gente. Por quê? Porque esse estilo de vida é um estilo de vida de alguém que nunca viu a cruz ensanguentada, não conhece o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sinceramente eu não sei, irmãos, se aqui nesse pequeno auditório que nós temos, há alguém preso à pornografia, há alguém cativo de pensamento impuro, há alguém adulterando ou fornicando ou se prostituindo. Eu não tenho conhecimento, sinceramente, mas eu gostaria de dizer a você que talvez esteja assim, o seguinte alerta: não existe perdão para pecados não abandonados. Você pode tomar Santa Ceia todo santo mês aqui, você pode fazer suas orações, você pode dar a paz do Senhor, mas se seu pecado não for abandonado, não existe perdão para ele. Isso é seríssimo. Isso é mais do que sério, meu irmão. Verso de número 6. E que nessa matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes, olha irmãos, que
maravilhoso, precioso, né? Como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Versículo 6. Eu pensava sobre esse verso e eu vi o seguinte, que a nossa cultura, ou na nossa cultura, mais do que no tempo em que essa carta foi escrita, ela promove a sedução. A mídia, em sua grande maioria, faz apologia à sensualidade provocativa. Uma coisa eu tenho notado nos últimos dias, sabe, irmãos? Que os véus de algumas noivas estão cada vez maiores. Mas interessante, à medida que os véus se tornam bem maiores, inversamente proporcional, os casamentos são diminutos, não duram. Não duram. Interessante que nesse verso 6 aqui, Paulo fala em defraudar. O que é defraudar para você? Eu sei que você vai me dizer, pastor, defraudar é adulterar, é enganar, é falsificar. Mas nesse contexto aqui, significa despertar um sentimento ou desejo em outra pessoa que não pode ser licitamente satisfeito. Vou lhe dar um conselho aqui nessa noite. O que você posta, o que você tecla, se você é casado, seu cônjuge tem que ter acesso. Você precisa de que ele olhe, que ela olhe. Você não pode ter senha em celular. Como você pode manter uma conversa com outra pessoa, se você é casado, ou se é noivo, ou se namora? É loucura. Me lembrei. Faz uns 10 dias que minha esposa, essa velhinha que aqui está, do lado esquerdo, um japonês mandou uma mensagem para o WhatsApp dela: estou lhe achando linda. O que nós fazemos para conversar? Aí ela veio me mostrar, né? Eu disse: Ritinha, é porque os olhos dele ele não vê direito. Se ele abrisse os olhos, ele ia fazer outra conclusão, né? Mas interessante que prontamente ela veio: olha, Rony, quem está dando em cima de mim? Eu digo: também com os olhos desse, bloqueie. Veja bem, você nunca é novinho demais para pecar e nunca é velha demais para pecar. Não é verdade? Então não ultrapasse seus limites. Olha a parte B do verso 6, olha o que ele diz. Isso é o que constrange, né? Porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o vingador. Você poderia perguntar o seguinte: pastor, por que pregar em pleno século 21? Em pleno ano de 2022, em uma sociedade pós-moderna, por que pregar isso? Exatamente por isso mesmo. Essa verdade ela precisa ser enfatizada. Numa sociedade onde a imoralidade não apenas tem sido aceita, mas tem sido estimulada. Queridos, a nossa geração tem brincado com Deus. Você sabia disso? A nossa geração tem brincado com Deus. A nossa geração pensa que Deus é bonachão. A gente esquece de Romanos capítulo 1, verso 18. Eu gostaria de lhe dizer algo aqui nessa noite. Que quem vive envolto em imoralidade sexual, seja prostituição, fornicação, adultério, pornografia, homossexualismo, é uma pessoa que não tem paz. A consciência dessa pessoa não o deixa em paz. Mas não só isso. Esses pecados não ficarão em secreto. O que me chama a atenção aqui é que Paulo diz que essa pessoa, ela vai se encontrar com um vingador. Interessante que Augusto Nicodemos, ele diz o seguinte no comentário dele: que esse vingador pode ser a pessoa traída, mas o pior de tudo é que esse vingador, ele é o próprio Deus. Uma pessoa pode viver a vida
todinha aí nessa imoralidade sexual. Mas um dia ele vai se encontrar com o próprio Deus. Uma coisa me chama a atenção aqui. O que, pastor? Esses pecados, eles comumente são praticados em secreto, né? Mas às vezes eles são descobertos. E Ritinha lembra disso. Eu trabalhei no Maraponga Marte Moda, em Fortaleza, tomando conta de uma loja de roupa. E era um ambiente muito levado a essas coisas, né? A modelo, a moda, né? A status. E na frente da loja que nós tomávamos conta, tinha uma moça belíssima, linda moça. E ela começou um caso com um cara mais ou menos na época da minha idade. Um cara malhadão, sarado, fortão. E a gente sabia que era um caso extraconjugal, porque ela deveria ter uns 19 anos, e ele na época tinha uns 55. E interessante que esse camarada, eu acho que ele não trabalhava, porque ele de 5 em 5 minutos, ele ficava na porta da loja, olhando os movimentos dela. Para onde ela ia, com quem ela falava, o que ela fazia, tudo, absolutamente tudo. E um certo dia, a gente ouviu lá o barulho, e azoado, os seguranças tentando acalmar uma mulher. Quem era? A esposa dele. Aquilo que nós praticamos em secreto, entre aspas, um dia será revelado. Mas o pior de tudo não é isso. É que um dia Apocalipse 21:8 vai se cumprir. Quando o apóstolo João escrevendo diz o seguinte: quanto aos impuros, a parte que lhes cabe será no lago que arde como fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Eu penso assim, sabe? Que Deus me livre disso. Mas se um dia eu for para o inferno, eu creio que eu não vou. E chegar lá e saber que não tem mais solução para mim, com todas as oportunidades que eu recebi, com toda a teologia que eu tenho, que não é muita coisa, mas eu tenho um pouco, como ficará a minha mente lá? E às vezes nós abrimos mão dessas coisas para dormir com quem não é nosso, para conversar com aquilo que Deus diz que a gente não deve conversar, para ver aquilo que nós não devemos. Atente para o que eu estou dizendo aqui nessa noite. Se você é preso à pornografia, abandone. Se seus pensamentos são impuros, se você morrer hoje, você está perdido. Esse é o alerta que eu lhe faço nessa noite. Porque eu não lhe amo, pelo contrário, eu lhe amo. Lhe amo a ponto de lhe dizer isso. E tenho que ter cuidado comigo também. Já partindo para o final, verso 7. Ele diz o seguinte: pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a purificação. Irmãos que congregam aqui no Médici, em N oportunidades, nós fomos ministrados aqui, escola bíblica, pregação expositiva na carta de Romanos, por outras pessoas que vêm aqui pregaram textos aleatórios, falaram para nós sobre justificação. Todos os irmãos que congregam aqui no Médici são capazes de definir o que é a justificação. Eu tenho certeza disso. A grosso modo eu vou lhe dizer: todos os nossos pecados, absolutamente todos, foram postos na conta de Cristo. Por isso nós não temos mais o que pagar. E toda a justiça de Cristo foi colocada na nossa conta. Por isso nós somos justificados. Agora deixa eu lhe dizer algo aqui nessa noite. A justificação, inevitavelmente, leva o ser que foi justificado à santificação. O que é que eu estou querendo dizer aqui nessa noite? Que é impossível alguém que foi justificado por Cristo
inverteu o propósito de Deus na vida dele. O propósito de Deus na vida de cada um daqueles que foi justificado, versículo de número 7, não é para a impureza, mas é para a santificação. Eu sei, irmãos, talvez mais do que você, que a nossa salvação está em cada gota de sangue de Cristo, e em nenhuma gota do nosso suor. Mas qual é o problema de algumas pessoas, que estão às vezes dentro do nosso rebanho? É que eles querem um estilo de vida, levar um estilo de vida, para o qual eles já deveriam ter morrido. Nós estamos muitas vezes enganados com o Evangelho. E aqui eu faço um apelo a pai e mãe que está aqui nessa noite. Fale com seus filhos sobre isso. Porque às vezes nossos filhos estão se perdendo no quarto com o smartphone. E filho e filha que não deixa pai e mãe ver celular, está em pecado também. Você está debaixo do teto de seu pai e de sua mãe? Quando você sair, você manda, e por enquanto você não manda não. Verso 8, e aqui a gente já parte para o final. Olha o que ele nos diz. Portanto, ou seja, concluindo essa parte, quem rejeita essas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Que coisa! É desafiador, irmãos, você concluir o quê? Eu não lembro quem pregou aqui na parábola do semeador. Quem foi? Nem ele lembra. Acho que foi o pastor Jamerson. Ele pregou na parábola do semeador. Janeiro também pregou uma vez aqui. E toda vez que eu ouvi essa palavra do semeador, uma coisa me inquieta. Cada 100 pessoas que recebem um sermão como esse, só 25 vai pôr em prática. 75 vai descartar, se não de imediato ou em algum momento. Isso para mim é perturbador. No verso de número 8, Paulo diz: portanto, quem rejeita estas coisas, não rejeita uma pessoa, mas rejeita Deus, que também dá o seu Espírito Santo a vocês. O que me chama a atenção aqui? O que Paulo está dizendo aqui é que os tessalonicenses, depois de ouvi-lo, não deveriam se preocupar como estariam diante dos amigos, do cônjuge, mas deveriam se preocupar como estava diante de Deus. Depois de você ouvir o que você ouviu aqui nessa noite, sinceramente, quando você chegar em casa, olhe-se no espelho e diga: Senhor, quem sou eu diante de Ti? Como está a minha vida, Senhor, diante de Ti? A gente às vezes se preocupa muito com o que a pessoa do lado acha de nós, mas a minha pergunta a você nessa noite é a seguinte: o que Deus vê em você? Quando a gente tira essa indumentária, né? Essa indumentária de crente, mas quando a gente olha no espelho, o que a gente pode dizer? Eu vou lhe dizer algo que eu já disse algumas vezes aqui, à igreja do Médici. A maior prova de que você é salvo, não é que você não peque. A maior prova de que você é salvo é de que você luta para não pecar. Você luta contra a sua natureza caída. E quando você peca, você corre para os pés de Cristo em arrependimento e abandona. Essa é a prova de que você é salvo. Termino dizendo o seguinte: quem anda em pecado entristece o Espírito Santo, e pior, apaga o Espírito Santo. O que é apagar o Espírito Santo, irmãos? É suprimi-lo, é deixar de ser usado por Ele. Que coisa triste, né? Deus nos dá um dom, e a gente, por um flerte com o pecado, talvez por uma mulher mais bonita, um homem mais bonito, ou
atendendo ao apelo do clamor de um namorado, de uma namorada, a gente começa a ceder a essas coisas. Como é triste quando a gente entristece o Espírito Santo, a ponto de nós perdermos o brilho, não brilharmos mais, suprimi-lo, né? Não ter mais condição de ser usado por Ele. Isso é terrível. E interessante, irmãos, quando uma pessoa está mal, você conhece. Você bate o olho numa pessoa que espiritualmente está mal, normalmente o semblante muda, decai. Por quê, pastor? Porque o Espírito Santo está apagado, ele foi suprimido, já não há prazer mais naquela pessoa de servir a Deus como antes. Qual é a minha grande expectativa aqui nessa noite? Sabe qual, irmãos? Que você não se envolva com essas coisas. Mas se por acaso você estiver envolvido, eu quero dizer algo aqui a você. Eu estou disposto a lhe ajudar. O pastor Jamerson está disposto a lhe ajudar. O pastor Jorge está disposto a lhe ajudar. O pastor Euder está disposto a lhe ajudar. Eu tenho certeza. Estamos dispostos a lhe ajudar. Ou talvez alguém que você julgue mais espiritual do que nós. Nós estamos dispostos a lhe ajudar. Em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque eu gostaria que no grande dia nós pudéssemos cear juntos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus.